Obrigado, Thales. Excelente exposição. Foi tão clara que até o momento não chegou nenhuma pergunta. Olha só que incrível. Ainda também não tem nenhum pedido de palavra, então gostaria de estimular os participantes, que a gente tem mais de 220 pessoas conectadas, aproveitar a presença do Thales e também dos outros coordenadores nacionais do CT3, que estão aqui conectados, para fazer pergunta. Eu cheguei a ver alguém levantando a mão, mas aqui no sistema a pessoa parece que abaixou a mão, talvez na própria palestra já tenha esclarecido. E também na sessão de perguntas e respostas ainda não tem nenhuma pergunta por escrito. Não sei, Thales, enquanto a gente espera, se você quer comentar aí sobre... Porque eu tenho certeza que é, vocês têm recebido bastante perguntas aí gerais. Não sei, talvez você queira comentar. Ontem a gente teve uma versão do mesmo evento, só que em espanhol, e tiveram muitas perguntas. Por exemplo, a questão da nomenclatura. Qual que era a nomenclatura aplicável? Não sei se você quer comentar aí sobre algumas dúvidas. A André e Diego também, se querem comentar sobre dúvidas que têm recebido. Claro, podemos sim, inclusive para estimular aqui o debate, Rodrigo. Nós temos tido uma comunicação muito fluida com as entidades emissoras, com os operadores, tivemos diversas reuniões, muitos debates, foi muito frutífero. Talvez por isso a gente não tenha perguntas, porque as perguntas, ojalá, espero que tenham sido respondidas ao longo desses encontros. Mas o que eu posso destacar nesse caso concreto que você narrou é que definimos que, no caso de produtos totalmente obtidos, integralmente elaborados, a referência será a NCM vigente no país de exportação, por exemplo, o Brasil exporta. Então, NCM 2022, porque já está vigente no Brasil, e aqueles que cumprirem requisito seguirão com a versão negociada na tabela de requisitos. No caso concreto, 2017. Nós estamos trabalhando no âmbito do Comitê Técnico número 3 para atualizarmos a versão dos requisitos para 2022. Ainda não logramos isso nessa tarefa, ainda estamos trabalhando nisso, então, por enquanto, utilizaremos a 2017. Bom. Obrigado, Thales. Não sei, André, Diego, querem complementar algo? Buenos días, no sé si se escucha bien el audio. Sim, sim. Bueno, no vou falar português, mas se você prefere, não sei se todos falam português. Bueno, nada. Falamos portunhol, a língua da integração. Bueno, muito obrigada, Thalys. Felicitaciones o parabéns por la presentación. Bueno, como me presentaron, soy la coordinadora nacional del CT3 por Argentina. Un poco resfriada hoy de la exposición de ayer, supongo. Pero bueno, estamos como, o sea, nada, simplemente agradecer para nosotros, de nuevo, gracias a la Secretaría, y es un logro muy importante todas estas cambios y nuevas implementaciones en el régimen de origen. Así que estamos a disposición y como somos los responsables de esta norma, más allá después de las aprobaciones y demás, estamos abiertos a cualquier consulta. Y como bien dijo Talis, el Comité Técnico 3, que es quien lleva la revisión de esta norma y de la parte técnica de origen, cualquier duda que haya, siempre a lo largo o de acá en adelante seguramente vayan saliendo normas que lo modifiquen, que lo mejoren, que lo actualicen. Así que bueno, simplemente eso. Gracias. Gracias, Andrea. Diego, ¿quiere comentar? Sí, bueno, buen día a todos. Buenos días. En realidad voy a hablar en español lentamente para quienes están participando desde Brasil. Primero, bueno, agradecer nuevamente este espacio en portugués. Ayer tuvimos una gran concurrencia al evento que hicimos en español. Nos hicieron muchas preguntas. Entiendo también que en Brasil, Tales nos ha comentado que han tenido eventos y también han participado muchos de ustedes seguramente, por lo tanto ya tienen bastantes dudas aclaradas y por eso creo que hoy no hay tantas dudas presentes. De todas maneras, comentar algo de lo de ayer.
que hubo evidentemente muchas preguntas y algunas tenían que ver con lo de la nomenclatura que tú comentabas, ¿no? Que recién comentaban, que vamos a trabajar este año para pasarla a la versión 2022. Y después también mencionar, no sé si lo comentaste al principio, Tali, yo estaba en una llamada, pero que estamos trabajando en el CT3, sobre todo para analizar y poder definir bien algunos aspectos operativos de la transición, digamos, al nuevo régimen, ¿no? Y bueno, de eso hemos tenido una reunión la semana pasada a nivel de CT3 y vamos a tener ahora un acta brevemente firmado con algunos puntos que son aclaratorios sobre la implementación del ROM. Y por supuesto que estamos abiertos a las consultas, como siempre, y sabiendo que este proceso de negociación en la implementación se enfrenta a la realidad y que por ahí pueden surgir consultas, necesidad de aclaraciones y vamos a estar siempre en revisión permanente de este proceso. Así que bueno, a las órdenes. Graças, Diego. Antes eu também tenho que ficar trocando a, a ficha aqui, o chip de português para espanhol. Antes de passar a pergunta para o Júlio, eu recebi aqui de um amigo um comentário no WhatsApp que o chat não está habilitado. Na verdade, a gente tem embaixo tem um quadrinho que se chama perguntas e respostas. Então é ali que devem ser feitas as perguntas. Júlio, está pedindo a palavra, eu vou te habilitar e tá com o microfone apagado. Júlio. Júlio segue com o microfone apagado. A gente já recebeu algumas perguntas aqui no Perguntas e Respostas, então minha sugestão vou lendo aqui as perguntas e aí Thales, ou André, ou Diego, na medida do possível, vão respondendo e comentar também que ontem a gente teve várias perguntas que não puderam ser respondidas durante o evento, mesmo porque algumas delas entendo que os países ainda vão discutir e para harmonizar o entendimento, e a gente vai preparar, junto com os países, um documento de perguntas e respostas e depois colocar à disposição na plataforma. Júlio, tá com a mão levantada, mas teu microfone está apagado. Por isso que a gente não te escuta. Enquanto a gente espera o Júlio resolver a questão do microfone, vamos aqui à primeira pergunta. Na declaração do produto, considerando o novo regime de origem, como exportadores, vamos precisar identificar os fornecedores de insumos? Então, a questão é se na declaração do produto, na DJ, vai precisar identificar os fornecedores dos insumos. Sim, Rodrigo, isso será necessário e agora eu gostaria de explicar o porquê, né? É isso, para mim, não é simplesmente responder, mas que vocês entendam a dinâmica, a lógica, tá? No caso concreto, imaginemos, por exemplo, que eu estou exportando geladeira para a Argentina, perfeito. Estou comprando o motor da geladeira no mercado doméstico do Rodrigo. Tá bem. Esse produto, esse material, esse motor da geladeira, ele é originário? Eu posso presumir que sim, porque eu comprei no mercado doméstico. Ó, comprei no Brasil, ele é originário do Brasil, eu compro no mercado doméstico. O Rodrigo pode ser um importador e ele está me revendendo um motor chinês, malaio, tailandês, europeu. Nesse sentido, é imprescindível para a gestão de risco conhecer o fornecedor, conhecer que o fornecedor do motor, por exemplo, é o Rodrigo, porque nós temos acesso aos dados de importação dos sócios. O Brasil tem acesso e os sócios têm acesso aos dados de importação do Brasil. Nós podemos, portanto, averiguar que o Rodrigo não é um importador de motores, que de fato o Rodrigo tem produção local de motor. Por isso que mudamos a declaração juramentada e solicitamos os nomes dos operadores, para melhorar a gestão de risco, para garantir que o Rodrigo de fato produz o motor no meu exemplo, tá bom?
Obrigado, Thales. Não sei se André ou Diego querem complementar algo. A próxima pergunta é relacionada a se tem alguma medida para fomentar o comércio de hidrogênio verde. Eu acredito que não seja muito o tema aqui do seminário, que trata de regra de origem. Não sei se, Exato. se algum tem conhecimento sobre hidrogênio verde, mas aqui Não, mas nos colocamos aqui à disposição, repito, vocês têm a minha apresentação, tem nosso e-mail institucional, caso possamos ajudar de alguma forma, não origem, nesse caso concreto não seria origem, mas possamos ajudar no âmbito do Departamento de Negociações Internacionais, estamos absolutamente à disposição. Repassamos os e-mails, repassamos os contatos, enfim, podem contar conosco. Ok, obrigado, Thales. Próxima pergunta. A norma dos 45% de conteúdo importado é para todas as NCMs? Na prática, como será a autodeclaração? Você já tem algum modelo? Perfeito. Duas perguntas importantes. Primeiro, não vale para todos os produtos. Lá no novo regime de origem, no apêndice 2, temos a tabela de requisitos. Cada código tem o seu próprio requisito, sua própria regra. Vocês poderão ver que algumas regras contam com uma regra de valor de 45% e alguns produtos contam com regra, por exemplo, de 40% de material importado. Então, vocês devem observar apêndice 2, vocês devem observar qual o seu produto, para checar qual é a regra correspondente. Sobre a autocertificação, também há no novo regramento, no novo regime de origem, no apêndice 5, as informações mínimas que devem constar do documento em que se declara a origem da mercadoria. Por exemplo, na fatura comercial. Vocês vão lá no apêndice 5 e observem todos os elementos que devem estar presentes, por exemplo, numa fatura comercial, para que essa fatura comercial seja considerada válida para efeitos de declaração de origem. Repito, ainda não pode. Apenas no próximo ano, porque são 6 meses depois da notificação ao sócio do Mercosul. Obrigado. Obrigado, Thales. André e Diego, se vocês em algum momento quiserem complementar, levanta a mão, tá? Aí fica mais fácil de organizar. Estoy respondiendo algunas consultas en el chat. Muchas consultas sobre autodeclaración, Thales. Estoy escribiendo que ainda no está establecido un mecanismo. No sé si vos querés hablar de eso. Não, perfeito. Obrigado, André. Exatamente. Pessoal, muito importante. Vou reforçar porque eu quero contar com a ajuda de vocês. Thales, não pode declarar, não pode fazer uma autodeclaração amanhã? Não pode. Tá bom, Thales, mas eu sou insistente. Eu vou fazer. Mesmo vocês dizendo que não pode, eu vou fazer. Qual é o que vai acontecer? Vai bater lá na Argentina, vai bater no Uruguai, vai bater no Paraguai. O importador vai ter a origem negada da sua compra. Ele vai ter que pagar o imposto, ele vai ser sancionado. Então, por favor, não façam isso. Esse produto não poderá ser autocertificado ainda. Por quê, Thales? Porque nós combinamos com os sócios um procedimento para que eles tenham tempo de adaptação. Os seus sistemas receptores de provas de origem, as aduanas do Paraguai, Argentina e Uruguai, eles precisam de tempo para se adaptar a essa nova realidade. Então, o procedimento é, na próxima reunião do CT3, possivelmente no final de agosto, o Brasil comunicará aos sócios. Pessoal, fiquem avisados, nós vamos querer implementar a autocertificação. Isso está expresso na norma, não é algo que eu possa gerenciar. Isso é exatamente o que foi acordado. Perfeito. Depois que nós notificarmos lá no CT3, que deve acontecer no final de agosto, como está na norma, temos que esperar 6 meses. Repito, isso é justo. Por quê? Porque os países precisam se adaptar a essa nova realidade. Eles precisam se organizar os seus processos internos para receber as autodeclarações de origem do Brasil. Portanto, como temos que avisar lá no final de agosto, como temos que esperar 6 meses, a autentificação só passará a valer no próximo ano, possivelmente a partir de 1º de março. Mas com certeza, com anterioridade, nós vamos informar todos. Fiquem tranquilos. Por enquanto, não pode, tá bom?
Obrigado, Thales. Antes de passar a próxima pergunta por escrito, passei a palavra para a Amanda, que está pedindo fazer uma intervenção ao vivo. Amanda, pode ativar teu áudio e fazer a pergunta. Eu tô com a impressão que Amanda? Pode ser que esteja alguma questão aqui no Zoom que não está deixando as pessoas ativar o áudio. Porque o Júlio também está... Júlio, quer tentar novamente? Porque ontem funcionou muito bem. Ontem a gente teve pessoas participando ao vivo, mas Júlio e Amanda já estão com a possibilidade de ativar o áudio. Bom, seguimos para as perguntas, continuando aqui. Como vai funcionar a comprovação de origem de uma mercadoria que não está no seu país de fabricação? Qual documento será utilizado? Tá, então, por exemplo, nós precisamos entender melhor essa pergunta. Por exemplo, eu entendo que eu tenho uma mercadoria no Peru, que é o exemplo que eu dei, e ela será exportada, uma mercadoria brasileira no Peru, e será exportada para o Paraguai. Vamos supor que seja essa a dúvida. Nesse caso concreto, o Brasil emitirá ou uma declaração de origem ou um certificado. Mas, importante, há condições que devem ser cumpridas para que esse produto no Peru possa ingressar com preferência tarifária no Paraguai. Exemplo, controle aduaneiro. Está no Peru. Ah, mas está lá na minha... Eu tenho um centro de distribuição no Peru. Perfeito, está lá. Eu vou mandar de lá, esse produto é do Brasil. Eu vou mandar de lá para o Paraguai. Posso? Se já teve despacho para consumo, se não está sob controle aduaneiro, não pode. Por que não pode? Poxa, mas você disse que facilita o comércio. Exato, a norma facilita. Só que a norma é justa. Por que não pode? Porque, ora, se não tem controle aduaneiro, eu não sei se você está com o produto que eu te exportei, com o produto que veio da China, da Malásia, que veio da Europa. Então, eu preciso de uma instituição, que é a aduana peruana, no meu exemplo, para garantir que aquele produto é o produto brasileiro, tá? Tendo essa condição cumprida, aí sim esse produto poderá ser exportado usando um certificado ou uma declaração de origem do Brasil. Obrigado, Thales. Tem uma resposta aqui que a Andréa, acho que você está respondendo, né? Devo emitir uma declaração de origem? Quando devo emitir uma declaração de origem ou uma DJO? Andréa, quer aproveitar para responder? Estaba escribiendo que son dos cosas diferentes. A DJO, y lo voy a decir en español más fácil, es el instrumento para emitir el certificado de origen. Entiendo que hay una confusión con la declaración de origen. La declaración de origen, entiendo que está preguntando para el mecanismo de autodeclaración, pero no sé, por ahí está Cristian en línea y nos quiere aclarar cuál es la duda. Cristiane, você quer fazer a pergunta ao vivo? De toda forma, Rodrigo, enquanto eles se habilitam, só para deixar bem claro, para, enfim, como nós, eu e você, como a gente trabalha diretamente com André, com o Diego, para nós é fácil, né, entendermos, mas não sei se todos entenderam. É isso mesmo, André, perfeito. Para ficar bem claro, tem uma distinção evidente entre a declaração juramentada de origem e a declaração de origem. São coisas distintas. Água e vinho, água e cerveja, café e cerveja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bem? Só para deixar bem claro aí, em português, o ponto da Andréa, porque não sei se todos entenderam. A Cristiane, desculpa interromper vocês, a Cristiane conseguiu ativar o áudio, então realmente deve ser um problema com o áudio do Júlio. Cristiane, você quer complementar? Bom dia. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Perfeito. Obrigada, Andréia e Thales. Era exatamente isso.
esclarecer essa diferença. Para mim, para até um questionário da equipe se realmente era a mesma coisa ou não. Mas vocês foram muito bem claros. Obrigada pela resposta. Obrigada. Então, só para não ter dúvida, declaração juramentada de origem, sempre, não tem exceção, Thales? Não tem exceção. Sempre deve ser emitida para acompanhar a emissão de um certificado de origem. Declaração juramentada de origem. Declaração de origem. Declaração de origem é o que nós convencionamos chamar de autodeclaração. Ainda não pode, vai poder no curto prazo no Brasil, nas exportações do Brasil para os sócios. Cada sócio regulamentará no seu ritmo, de acordo com os seus interesses, tá bom? Questões distintas. Obrigado, Thales. Júlio? Aí, não, Jaqueline, vamos com Jaqueline, então. Isso aí se chama, como é que falou? Falta de serviço. Boa tarde, Thales, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo ótimo. Uma pergunta. No caso, quando eu receber uma declaração que ela não tiver, que ela tiver insumos importados, aí o percentual dela for acima de 45%, ela for 99%, só que, porém, ela cumpre o que está lá no requisito, montagem, cumpre tudo certinho. Pode ser considerado originário? Ótima pergunta. Sim, é um exemplo concreto porque ela tem 99%. Então tem 1% de insumos nacionais. Veja que você tem que observar, além do cumprimento do requisito, se cumprem as operações mínimas que estão regulamentadas. Deixa eu só confirmar o número do artigo que eu não me recordo de cabeça. Que estão regulamentadas no artigo 6º, processamento suficiente... Não, desculpe. Seria artigo 8º, operações ou processos insuficientes para conferir origem, tá? Então, tem que cumprir o que está lá. Ou seja, exemplo, eu importei um composto químico em água, diluído. Perfeito. Chegou no Brasil, esse composto químico importado, eu fiz, então, a decantação desse composto, depois eu o extraí e vendi para a Argentina. Eu cumpri, por exemplo, o requisito de valor. Beleza, eu já cumpri o requisito. Esse produto é originário? Não é. Por quê? Porque ele está aquém, ele não alcança as operações mínimas necessárias. Só que no teu exemplo, você citou 99%. E aí você vai observar na norma, que a norma diz que para nós avaliarmos as operações mínimas, nós temos que ter todos os insumos importados. Então, se você tiver um produto com todos os insumos importados, cumprindo o requisito, mas não cumprindo operações mínimas, não pode dar origem. Okay? No meu exemplo, que é distinto do seu, veja que eu falo que todos os insumos vieram de um terceiro país. Nesse caso, as operações mínimas devem ser consideradas, mesmo se eu tiver cumprido o requisito. Tá bom? Então, se for tudo importado, mas tiver as operações mínimas, eu posso considerar originário? Não pode. Se for tudo importado, você vai... Primeira pergunta, para facilitar para vocês que estão na ponta. Vamos lá, checklist. 1. Tem insumo importado? Sim. Opa, Thales, tem insumo importado. O que eu vou ver? Tabela de réus. 1. Tem insumo importado, tabela de réus. Cumpriu o requisito? Sim. Cumpriu o requisito, eu vou verificar se também atende às operações mínimas. Voltando. Tem insumo importado? Sim. Vou para a tabela de réus. Cumpriu o requisito? Não. Resultado não é originário. Vou continuar. Tem insumo importado? Não tem originário. Esse é o esquema. 3 opções. Tá bem? Obrigado. Obrigada, Thales. Obrigado. Antes de passar a próxima pergunta, tem uma pergunta se as reuniões estão sendo gravadas. Sim, estão sendo gravadas. E depois a gente vai editar o vídeo, né? Cortar ali o começo que fica sem nada. E subir na plataforma Mercosul de Formação, que também aí eu já respondo uma outra pergunta, se as apresentações estarão disponíveis. Tudo isso na plataforma Mercosul de Formação. Os interessados devem se inscrever na plataforma e tem uma seção dedicada ao seminário, onde estarão as gravações
estarão as apresentações, estarão outros documentos preparados pelos países, por exemplo, perguntas e respostas, a normativa aplicável e o texto ordenado. Isso aí tudo a gente vai disponibilizar na página. A próxima pergunta: gostaria de saber um pouco mais como vai funcionar a autocertificação e se as empresas exportadoras deverão solicitar através de alguma entidade. Perfeito. Não precisarão. As empresas, elas se autocertificarão. Ou seja, pela própria etimologia do auto, né, da expressão auto, elas serão responsáveis por validar a origem dos produtos se desejarem. Lembrando que temos um modelo híbrido. Não me sinto seguro, Thales. Perfeito, você põe então a entidade. Importante. O que nós vislumbramos como o mercado, como a possibilidade de atuação das empresas nesse cenário? O certificado de origem ele será correlato, ele trará elementos de uma apólice de seguro. Então, veja, eu preciso de uma apólice de seguros para o meu carro, para o meu veículo? Não. Se houver qualquer problema, eu respondo pelos danos aos outros e ao meu veículo. Mas eu posso contratar uma apólice de seguro para reduzir eventuais danos, correto? Mesma coisa. Você pode se autocertificar. Eu me sinto confiante, eu exporto esse produto há muitos anos, eu sei o que é origem, eu estou bem, perfeito. Se você quiser um elemento adicional de segurança, uma apólice, você então, empresa, solicita a emissão de certificado de origem às entidades. Eu acho que esse é um bom exemplo de como funcionará esse ambiente de emissão. Obrigado, Thales. Vamos tentar novamente com o Júlio. Júlio, só que o sinal que teu microfone está apagado. Próxima pergunta. Por que não se permite o fracionamento quando o transporte se produz por países não partes? Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui o dispositivo. Só para que vocês saibam, é importante que vocês sempre entendam como consultar o texto. Essa questão é regulada no artigo 18, especificamente o literal B, tá? E a resposta concreta, né, se refere ao risco da operação. Eu estou exportando 100 agendas daqui para o Peru. Vou continuar usando o Peru como exemplo. Estou exportando 100 agendas. Uma questão é a aduana controlar esse carregamento de 100 agendas e me atestar que essas 100 agendas que eles receberam do Brasil foram para a Argentina. Uma outra questão é eu exigir do governo peruano, que não é parte do acordo, que eles controlem se as 100 agendas foram 10 hoje, 20 amanhã, 30 depois de amanhã. Vocês percebem o custo administrativo para a aduana peruana, que não é parte do acordo, que em tese não está se beneficiando do acordo, né? Claro que há um ganho logístico, mas que não se beneficia das preferências tarifárias negociadas. Então, como é esse custo administrativo e como eu não posso permitir que 100 agendas vão para o Peru e ingressem 1000 agendas na Argentina, como sendo originárias do Brasil, como eu preciso desse controle, permitimos o fracionamento em uma não parte. Obrigado, Thales. A gente tem muitas perguntas de autocertificação. A próxima, inclusive. Bom dia, por favor. Gostaria de saber como vai funcionar na prática a autocertificação. Como é a operação? Na prática, o operador vai ter lá sua fatura comercial, está lá no computador, fatura comercial. Ele vai conferir todas as informações mínimas que estão lá no apêndice 5, estão aqui na fatura, possivelmente estarão, então resolvido. E aí vocês vão observar que lá no apêndice 5 tem textinho que eu não sei se eu consigo usar o chat,
posso colocar no chat para vocês já irem se familiarizando, porque, repito, não pode, tá bem? Então, aqui, ó, eu vou ler para vocês e vou colocar um textinho no chat. Deixa eu ver se eu consigo colocar no chat. Pronto. Tá aí, ó. Está lá no apêndice 5. Certifica. Então, ele vai pegar esse texto, copiar e colar lá na fatura comercial dele, tá? Certifico que os produtos descritos neste documento classificam como originários, de acordo com o artigo 4º, qualificação de origem do regime de origem do Mercosul. Também assumo a responsabilidade de provar tais representações e aceito manter e apresentar a pedido ou colocar à disposição, durante o processo de verificação, a documentação necessária para embasar essa declaração. Pronto. Você já tem uma declaração de origem. É isso. Apêndice 5, observa as informações mínimas. Todas as informações mínimas estão na fatura? Estão, Thales. Maravilhoso, resolvido. Não estão, você adiciona. Além disso, esse texto, na parte final, você tem uma declaração de origem. Funcionará assim na prática. Thales, você tinha mandado só para os anfitriões e panelistas, mas eu repliquei aqui já para todos, tá? Próxima pergunta. Desculpa. Comentar sobre a aplicação do novo ROM aos acordos bilaterais automotivos, que, até sexta-feira, havia sido informado que não haveria qualquer alteração. Exatamente. E repara que no mesmo e-mail que dizia não haverá nenhuma alteração, destaquei, se não me equivoco, em vermelho, negrito e sublinhado. Em princípio. No mesmo e-mail, em princípio. Porque, como o Diego comentou, na sexta-feira realizamos uma reunião extraordinária do CT3 para fecharmos os consensos que faltavam para a transição. Nesse sentido, definimos que, no caso dos bilaterais automotivos, as normas que devem ser apostas no campo norma de origem devem ser aquelas do regime de origem novo. Por quê? Porque os bilaterais automotivos fazem referência ao regime de origem do Mercosul. Então, de fato, houve uma alteração e não é por outra razão. No primeiro e-mail, nós marcamos. Em princípio, não alteraremos. Mas, depois nós estamos sócios, chegamos a esse consenso. Importante, eu concordo. Veja, estou totalmente alinhado com vocês. Até comentamos sobre isso ontem, né? O regime de origem, a decisão CMC 523, é do ano passado, final do primeiro semestre. Então, a gente tem um ano já com o regime de origem já publicado. Vocês já tinham acesso a ele. Mas eu entendo que nós temos diversas atividades, a vida é muito corrida, e, de fato, todos nós começamos a nos ater, começamos a observar o regime de origem quando a partir do momento que tivemos uma data de vigência. Né? Então, assim, essa discussão surge há 30 dias atrás. Eu entendo, é normal, é natural. Nesse sentido, para os próximos exercícios, já comento que, obviamente, isso é sujeito a um acordo com os meus queridíssimos amigos do Mercosul. Mas o Brasil pleiteará uma ampliação desse prazo de vigência. Por exemplo, ao invés de ser 1 mês, 30 dias, que sejam 90 dias. Porque, de fato, a vida acontece depois que se conhece a data de início da vigência do instrumento. Então tá, então só para que vocês saibam que essa é uma preocupação de vocês que está anotadíssima e que será parte do pleito brasileiro, tá? Da gente ampliar essa vigência para um próximo acordo. Obrigado, Thales. Talvez essa seja um pouco complementação da última. Poderia informar como se dará as novas regras para o automotivo? Teremos autocertificação também? Show. Então, em relação às normas, que eu entendo que é o dia a dia de vocês, já está claro, né? Vocês vão colocar as novas normas do Mercosul, A, B ou C. Ok. Em relação às outras disciplinas, eu vou responder de acordo com os bilaterais brasileiros. Depois, meus queridos amigos, se desejarem, podem também apresentar as relações que eles têm entre si. No caso dos regimes de origem dos bilaterais brasileiros, a referência ela se dá ao regime de origem do Mercosul, correto? Então, exemplo, Paraguai. Olha, se aplica o regime de origem do Mercosul ao que não for contrário.
Argentina e Uruguai, o mesmo. Qual é a consequência disso? Exemplo. Qual é o prazo de guarda de documentos hoje, no ACE 02, com o Uruguai? Aproveitando aqui a presença do meu queridíssimo amigo Diego. Qual é o prazo de documento, de guarda? 2 anos. Poxa, Thales, mas não está escrito isso no acordo. Não está escrito 2 anos, mas está escrito a referência ao regime de origem do Mercosul. Tá bem, Thales, entendi. E amanhã, qual é o prazo de guarda de documentos? 5 anos. Por quê? Porque a referência é ao regime de origem do Mercosul. Autocertificação, ela não está no regime de origem do Mercosul? Está. A referência dos bilaterais não é o regime de origem do Mercosul? É. Então, sim, poderá. Tá? Todas as disciplinas que não estiverem dispostas em contrário no texto do bilateral não poderão, devem ser usadas. Todas as disciplinas, por exemplo, o prazo de guarda do documento, devem ser usadas, tá? Obrigado, Thales. A gente já passou um pouco do tempo previsto. Desde a secretaria, a gente tem total disponibilidade de continuar. Tem ainda 30 perguntas a serem respondidas. E aí eu perguntaria a Thales, André, Diego, se tem disponibilidade de continuar um pouco mais, aproveitar esse espaço para responder as perguntas ao vivo. Como estão de tempo? Rodrigo, antes da gente continuar, claro, vamos ouvir Diego e André, só complementar aquela pergunta anterior, não fez parte da pergunta, mas eu acho que isso é muito importante, porque surgiram poucas dúvidas nesse sentido, mas só para deixar claro. Tá, você está dizendo que tudo que não tiver em contrário, eu vou seguir o regime de origem do Mercosul. Isso. Tá bom. Então, a regra de conjuntos e subconjuntos, por exemplo, eu vou usar a regra que está na lista de réus? Não. Tá. E as cotas, por exemplo, com a Argentina, eu vou deixar de usar? Não. Por quê? Porque Thales, tá cortando muito, a gente não tá te escutando bem. Não estamos te escutando, tá cortando de esse é o regime de repente. origem do Mercosul. Disposição surdo, elas não fazem referência ao Mercosul. Então, só claro. Thales, cortou muito tua resposta. De repente, uma sugestão, você desliga um pouquinho o teu vídeo para ver se melhora, depois você liga novamente. Inclusive, essa é uma pergunta, comentar a respeito do formulário regra de origens para conjunto, subconjuntos e peças. Ah, desculpa, vocês não escutaram então a resposta? Não. Ah, poxa, que pena. Então tá, vamos lá. Só para deixar bem claro, tá? Porque é isso, surgiram poucas dúvidas sobre isso, mas surgiram. As referências dos bilaterais se dão em relação ao regime de origem, tá? No que não for contrário. Então, por exemplo, regra de valor para conjunto e subconjunto está no próprio bilateral. Então, elas deixarão de ser usadas? Não, elas devem ser usadas. Disposições específicas, por exemplo, cotas com a Argentina, elas deixarão de ser usadas? Não, elas devem ser usadas. Por quê? Porque elas estão nos próprios acordos bilaterais. O que nós estamos utilizando como referência é o regime de origem do Mercosul, porque assim disciplinam esses acordos. Então, para deixar bem claro, conjunto e subconjunto, vocês não podem utilizar a tabela de requisitos do Mercosul, porque eles têm regras definidas nos próprios acordos bilaterais. Bom, é isso. Obrigado, Thales. Novamente, pergunta de autodeclaração. Vou fazer duas que estão juntas, que eu acredito que possam ser respondidas também em conjunto. Se a autodeclaração terá formulários próprios e se os exportadores têm muitas dúvidas sobre autocertificação, se de fato será o próprio exportador que poderá fazer o seu certificado em modelo próprio, sem a necessidade de emissão por uma federação ou associação autorizada. Segunda pergunta, sim, o próprio exportador ou produtor declara a origem do seu produto. Primeira pergunta, não tem formulário. No apêndice 5, nós temos as informações mínimas. Vocês podem colocar aquelas informações mínimas da forma que vocês desejarem, no formulário que vocês desejarem. Fiquem à vontade, não tem formulário. Obrigado, Thales.
Uma outra, não entendi muito bem. Quer dizer o máximo conteúdo importado apresentado pelo Thales, da Cássia. Não sei se Cássia... Tá. Então, só para explicar o que acontece. É isso, foram poucas dúvidas, mas surgiram. Qual é a regra de origem que se aplica a subconjunto e conjunto? Qual é a regra de origem? Qual é o requisito? É o requisito do novo regime de origem do Mercosul? Não, não é. Em nenhum caso, em nenhum bilateral automotivo. Por que não é, Thales? Já que você disse que a referência é ao regime de origem. Não é porque eles possuem, conjuntos e subconjuntos, suas próprias regras de origem nos acordos bilaterais. É isso. É só isso. Então, conjunto e subconjunto e veículos continuam obedecendo às regras e às disposições específicas de cada acordo bilateral, sem exceção. A única exceção, e por isso que eu estou comentando sobre, é que para as peças puras, e talvez para quem não lida com emissão, isso não soe bem. Qual é a diferença? Depois a gente pode ter uma discussão específica sobre esse tema, mas as peças puras, elas fazem referência ao regime de origem do Mercosul, à sua regra geral. Então, conforme eu comentei, nós, para esse grupo de produtos, reduzido grupo de produtos, nós passamos a adotar como sugestão, né? Isso ainda está sendo deliberado com os sócios, uma posição comum, mas a sugestão do governo brasileiro é passar a adotar salto o valor de 45 nas nossas exportações. Apenas, repito, para esse micro-universo de peças puras, subconjuntos e conjuntos em qualquer bilateral, Argentina, Paraguai, Uruguai, continuamos usando as regras que estão lá no próprio bilateral. No caso do Paraguai, para esse grupo reduzido de peças puras, o que eu estou falando da referência ao regime de origem do Mercosul não existe, porque no caso do Paraguai nós temos requisitos para todo o universo automotivo, o que é distinto do Uruguai e da Argentina, tá bom? Obrigado, Thales. Como vai funcionar a comprovação de origem de uma mercadoria que não está no seu país de fabricação? Qual documento será utilizado? Essa já foi, chefe. Nós já respondemos essa, Rodrigo. Chefe não, já não sou teu chefe faz tempo, hein, Thales? Mas o afeto continua. Só Tem, para esclarecer para quem tem não, cinco, não, tem não lida 5 com anos. origem. Só para esclarecer com quem não lida com origem há 10 anos, como nós todos, o Rodrigo foi coordenador geral do Ministério da Indústria no Brasil. Num passado distante. É verdade. A próxima. Como o exportador deverá fazer o controle da DJO do fabricante quando compra peças no mercado interno? Há alguma orientação? Então, na verdade, vocês devem. Isso não é nenhuma novidade, tá? Isso já está, já é presente. Já está, é bastante espanhol, né? Mas, enfim, já está. Isso já está presente, que é vocês devem garantir que todos os insumos que utilizam e que vocês declaram como originários, eles são originários. Se você tem dúvida, você deve declarar como não originário. Exemplo, de novo, eu estou exportando geladeira lá para Andréa, para Argentina. Rodrigo, meu caro, você vende motor, correto? Correto. O seu motor é originário? Veja bem, não originário. Tenho segurança, o Rodrigo não vai me ajudar numa investigação, eu considero originário. Thales, mas o Rodrigo não quer participar, porque não é parte. Não tem problema. Você considera como não originário. Então, sempre vocês vão estar balizados. Rodrigo, você está emitindo uma nota fiscal. Esse produto é originário? É originário. Em caso de uma investigação, posso contar com a sua ajuda? Posso. Perfeito. Eu vou dar um exemplo real que aconteceu na Suíça, que eu entendo que ilustra muito bem o que nós estamos falando, tá? Perfeito. Verificação de origem na Suíça. Produtos fármacos. Amigo, preciso verificar suas notas fiscais. Você está dizendo que seu produto é suíço. Tenho dúvidas, eu preciso checar. Olha, vocês podem visitar minha fábrica, vocês podem observar tudo, fiquem à vontade. Mas eu não te dou nenhum documento. Por que você não vai me dar nenhum documento? Eu não te dou nenhum documento porque eu não tenho dúvidas que o meu produto é originário, da Suíça. Mas vocês representam um governo estrangeiro, que é o governo brasileiro. Quem me garante que vocês não vão compartilhar minhas informações, o nome dos meus fornecedores, o preço que eu pago, a quantidade que eu compro no mercado local? Quem me garante que você não vai disponibilizar isso para as empresas no Brasil?
Qual foi a minha resposta? Perfeito. Muito obrigado, estou indo embora. O seu produto é não originário. Tá tudo bem. Se você não consegue comprovar, o ônus é seu, porque essa é uma flexibilidade. Nós estamos ajudando os operadores, desde que eles tenham responsabilidade, desde que o Rodrigo consiga garantir que o insumo dele que o motor, no meu exemplo, é originário. Se não consegue, bom, declara como não originário e tá tudo certo, tá bom? Como diria o tio Ben para Peter Parker, Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Poxa, vocês querem acessar o mercado da Argentina, do Uruguai, do Paraguai com preferência? Maravilhoso. Garanto que é originário, é natural. Não tem como ter só benefícios e não ter ônus, né? Não me parece correto. Obrigado, Thales. Andrea? No, ayer, voy a hablar en español. Ayer surgió esta pregunta y puntualmente lo que nos preguntaban es cuando tienen que declarar ese valor de las compras en el mercado local, nosotros pusimos que debe ser indicado en dólares en valor CIF. Ahí lo que nosotros entendemos es que tienen que convertir el valor en ese porcentaje para calcularlo. No sé si por ahí vale la pena aclarar eso. Cuando hablamos de las compras locales. No caso das compras locais, dos materiais utilizados, vocês podem observar lá no apêndice 7, instrutivo para preencher a declaração juramentada de origem, tá, pessoal? Tal como a Andrea mencionou, temos um campo que são os materiais utilizados, que está no campo, a partir do campo 11. Então, nós temos ali, olha, materiais originários do estado do parte produtor. Exemplo, estou comprando o motor do Rodrigo. Item 11, eu vou descrever o material ou eu vou colocar o código. Então, eu vou escrever motor de geladeira. Número 12, qual é o fornecedor? Fornecedor Rodrigo. Acabou aqui. O valor não entra nessa compra no mercado doméstico. O valor, como o André comentou, vai entrar a partir das compras de outros estados partes. Mas no mercado doméstico, isso não é pedido. Por que isso não é pedido? Por que isso não importa? Porque lembra que a minha nova regra de origem é máximo conteúdo importado. Então, se o que importa é que eu importo, desculpa a cacofonia, mas se o que vale é o que eu trago de outros países, qual é a relevância se eu comprei do Rodrigo a 5, 10, 15? Não é relevante, né? Então, nesse caso, do Rodrigo eu não preciso. Aí, no caso das compras de outros países, por exemplo, da Argentina, nesse caso a gente pede o valor CIF em dólar estadunidense. E vocês convertem simplesmente para a gente verificar a razoabilidade. De novo, isso interfere no risco, tá? Daquela compra. Exemplo. Eu comprei o motor da geladeira da Andrea, lá da Argentina, para produzir minha geladeira no Brasil e vender para o Diego, lá no Uruguai. Se eu sei o nome, Andrea, eu posso rastrear se ela é uma importadora ou não. Eventualmente ela produz e também importa. Se eu sei o preço de comercialização, exemplo, $100, e eu sei o preço referência do mercado, isso na gestão de risco, eu posso definir que esse preço se assemelha, por exemplo, a preços de países asiáticos. Isso me acende a atenção para a gestão de risco. Lá no Uruguai, que é o país de importação. Eles podem, nesse sentido, abrir uma investigação contra nós, exportadores brasileiros no meu exemplo, de geladeiras. Portanto, esses dados da declaração juramentada de origem, os novos dados, eles objetivam garantir, repito, uma boa aplicação de gestão de risco, tá bom? Obrigado, Thales. Uma pessoa mandou duas perguntas que estão seguidas, eu vou fazer as duas juntas, que acredito que dá para abordar conjuntamente. Sou exportador de produto acabado, originado do cacau, e emito certificado de origem na FIEB, para Argentina, Chile e Singapura. Muda alguma coisa na emissão? E ele está perguntando também a questão da autodeclaração, que não pode fazer amanhã. É o mesmo que emitir o certificado de origem pela FIEB? Beleza. Primeiro ponto. Me chama a atenção na pergunta emitir certificado de origem para Singapura. Talvez seja uma exigência de Singapura. Não sei se
de fato é um certificado de origem ou é um outro certificado. Por quê? Porque nós não temos relação comercial preferencial com Singapura. Então, em tese, Singapura não deveria pedir nada de vocês. Chama atenção para que você observe isso, porque eventualmente esse documento é desnecessário. Está tendo um custo aí que não é necessário, simplesmente pare de emitir. Veja se de fato é um certificado de origem e veja se não é um pedido de Singapura. Não me parece razoável imaginar que seja um pedido de Singapura, até porque eles têm alíquotas zeradas para quase a totalidade de seus produtos. Ou seja, você nem precisaria de um acordo comercial para exportar sem tarifa. Tá? Então, assim, me chama atenção, me causa ruído essa informação de certificado para Singapura. Primeiro, ainda nessa primeira questão, não muda nada na tua vida. Vai lá na FIEB e emita normalmente. Tudo segue normal, tá? Terceira questão e última, sobre a autocertificação. Seria o mesmo efeito. A diferença é que você não vai precisar mais pagar pelo certificado. Você não precisa ir lá na FIEB, você não precisa solicitar. Eu sei que não se vai fisicamente, né? É uma solicitação virtual. Essa solicitação não vai mais precisar ser feita. Você próprio, na sua fatura comercial, na sua fatura de exportação, já declarará que esse produto é originário. Mas isso só no ano que vem, tá bom? E boa sorte nas vendas dos seus produtos. Próxima pergunta. Em caso de produtos comprados e revendidos, devemos abrir todos os fornecedores da declaração? Não, ótima pergunta. Veja lá que no apêndice 7, na estrutura, a gente tem o seguinte: fornecedor barra fabricante. Então, você vai escrever ou um ou outro. Exemplo, eu sou uma trading company. Eu estou comprando do Rodrigo e revendendo. Qual é o meu fornecedor? Rodrigo. Não, eu não alcanço, até porque aí sim, você tem uma limitação das relações comerciais. O Rodrigo pode não me abrir os fornecedores dele. Então, eu vou apontar de quem eu comprei, Rodrigo. A questão é, vocês têm seguro de atestar, porque, veja, a declaração juramentada ela pode ser assinada pelos dois, quem produz e quem exporta. Você, trade company, se sente seguro de dizer que esse produto é originário? Se você se sentir, exemplo, eu compro do Rodrigo há 20 anos, o Rodrigo é uma empresa relacionada, enfim, é um produto básico, por exemplo, café. Eu sei que o Rodrigo adquire de diversos micro produtores. Perfeito, fique à vontade. Você pode assinar e declarar que é a origem. Nesse sentido, só para responder objetivamente. Ou você coloca o nome do produtor, ou você coloca o nome do fornecedor. Pode ser o Rodrigo, sem problema. Obrigado, Thales. Sobre a inclusão do novo ROM, novo formulário. Acabou aí a pergunta? É. Tá, então assim, sobre o novo formulário, vamos lá. Para trazer um pouquinho do que a gente conversou na sexta-feira, no CT3. Declarações juramentadas emitidas até hoje, elas seguem valendo. Então, amanhã vocês não precisam entrar em contato com todas as empresas exportadoras solicitando novas declarações. Não precisam. Elas seguem valendo. Acabou a validade dessa declaração juramentada, vocês passam a adotar o novo modelo, apêndice 7 do novo ROM. Perfeito. Certificado de origem. A partir de amanhã, o certificado ele pode ser, por 12 meses, o mesmo formulário, o mesmo esqueleto, né, a mesma máscara que vocês utilizam hoje, não tem problema nenhum. Mas já com o novo regime. Por exemplo, nas normas, vocês já vão citar, vocês não vão mais citar o 77º porque ele vai ser revogado, né? A partir de amanhã, vocês vão citar já A, B ou C nas normas. Thales, entendi, mas, por exemplo, consignatário, o campo consignatário já não existe mais. Perfeito. Vocês podem colocar, se desejarem, não tem problema nenhum, ou então deixam em branco ou deixam taxado. Tudo certo, tá bom? Então é isso. A partir de amanhã, normas, vocês já vão colocar A, B ou C. Os campos que foram excluídos, por exemplo, consignatário, vocês podem taxar ou deixar em branco, se quiserem preencher sem problema. E vocês vão ver que tem campos adicionados. Por exemplo, o número da declaração juramentada. Thales, na declaração atual eu não tenho esse campo. Fica tranquilo, não tem problema. Se você tiver e quiser colocar nas observações, você coloca. É opcional. Como o Diego disse, isso tudo, para as entidades brasileiras, estamos muito tranquilos. Porque a gente já teve diversas audiências, diversas reuniões. Agora, uma hora da tarde, quem quiser ver novamente a apresentação que eu acabei de fazer, está convidado. Eu vou ter um novo evento aqui em Foz do Iguaçu. A mesma apresentação, para tirar dúvidas também. Então, vocês já estão cientes de tudo que eu estou dizendo. Mas, para os exportadores, enfim, é importante que eles saibam que tem essa preocupação com a transição. Nesse sentido, só para concluir,
o Diego comentou, quero destacar isso, tá? A gente espera muito, Diego é incrível, Andréa e Daniel também, que ainda hoje, e se não puder amanhã, a gente tem uma ata pública, uma versão pública da ata das nossas conclusões da reunião do CT3 extraordinário de sexta, tá bom? Em que isso tudo, que é muito operacional, vai ser compartilhado com todos vocês. É isso, Rodrigo. Obrigado, Thales. As duas próximas perguntas de autocertificação eu vou fazê-las juntas. Uma vez vigente, como deverá ser emitido a autocertificação de origem? Depois deste procedimento, do início da autodeclaração, mínimo 6 meses, com a autodeclaração valendo, o exportador poderá optar pelo certificado ou a autodeclaração? Exato, opta, você escolhe. E em qualquer documento comercial, pode ser na fatura comercial. Vocês vão e copiam e colocam aquele textinho que o Rodrigo compartilhou no chat, está lá no apêndice 5, e observam, por exemplo, se na fatura comercial tem as informações mínimas que estão referendadas também no apêndice 5. Thales, tudo que está no apêndice 5, todas as informações que vocês consideram mínimas, estão na minha fatura. Maravilhoso, resolvido. Você já tem uma declaração de origem. Basta copiar e colar o textinho lá no final, que é que imputa culpa a você, porque você tem que ter responsabilidade para certificar a sua origem. A próxima também é autocertificação, mas também uma questão mais operacional. Se a autocertificação será na fatura, onde é que vamos colocar a informação do fornecedor do insumo importado, que vocês comentaram na primeira pergunta? Perfeito, essa pergunta é muito legal. Veja, André já destacou isso, eu sublinhei e vou marcar de novo. Uma coisa é a declaração de origem, a autocertificação. Outra coisa é a declaração juramentada de origem. Uma coisa, declaração de origem está no apêndice 5. Outra coisa, declaração juramentada de origem está no apêndice 7. Então, na autocertificação não precisa nada disso que eu comentei com vocês. Isso que eu comentei dos nomes dos provedores, isso está lá na declaração juramentada. Não se refere à autocertificação, tá bom? Então, são questões distintas. Obrigado, Thales. Por gentileza, podem nos informar se a partir de amanhã já teremos os novos modelos de declaração jurada nas entidades emissoras? Já deveremos utilizar as novas normas de origem? Com certeza, resposta positiva para os dois. Já, com certeza as entidades já vão disponibilizar para vocês, a partir de amanhã, o novo modelo de declaração juramentada. Com certeza. Uma pergunta aqui que talvez seja interessante colocar no chat, se Andréa, Diego e Thales puderem. Caso surja questões e dúvidas no decorrer do ano, qual o canal oficial do governo para envio e esclarecimentos? Está na minha apresentação, no último slide, mas eu repito aqui. DINT, D de dado, E de escola, I de igreja, N de navio, T de tatu, DINT, origem, arroba MDIC, MDIC, M de Maria, D de dado, I de igreja, C de casa, DINTorigem, arroba mdic.gov.br. Muito obrigado, Rodrigo. Está aí, mas também está na minha apresentação. Então, estamos à disposição. Fiquem à vontade. Se forem a Brasília, nos avisem, tomamos um café, ou melhor, comemos um produto do nosso amigo que exporta derivados de cacau. Estamos à disposição. Obrigado, Thales. Quais as implicações do novo regime de origem do Mercosul para a rastreabilidade e controle de qualidade? Eu não vejo uma relação direta para controle de qualidade, haja vista que nós estamos certificando produtos brasileiros. E aí você pode ter, por exemplo, uma garrafa de plástico de uma ultra qualidade para alguma utilização especial de, exemplo, custo unitário de $10 de produção, e você pode ter uma unidade de uma outra garrafa a um custo de $1 de produção. Os dois serão certificados, os dois são brasileiros, então não vejo uma relação direta com qualidade. Sabemos que o exportador deverá ter o controle de que seus itens têm origem, mas quando a autodeclaração estiver valendo em março, bastará uma declaração na fatura comercial? Para mim ainda não ficou claro. Isso mesmo, bastará isso. E aí, se os países importadores quiserem abrir investigação, eles abrirão e vocês responderão as dúvidas que eles tiverem.
Onde posso consultar se meu produto, minha NCM, está habilitado a emitir autodeclaração? Todos os produtos, todos sem exceção, poderão emitir autodeclaração, todos, tá? Comercializados sob a sede 18, porque eu recordo que o setor automotivo e açucareiro não fazem parte, né? Beleza. Todos vão poder. Então, assim, só para ficar bem claro, não será por produto. Nos casos futuros de autodeclaração, quem será o responsável pela validação? É o que eu disse. Se você, exportador, tem receio, quer que seja validada essa declaração, você continua emitindo certificado. Então, quem serão os responsáveis pela validação? As entidades emissoras. Precisa? Não precisa. Quem decide? Você. Você chega, senta. Eu consigo declarar que meu produto é originário? Consigo. Eu exporto café, exemplo. Estou tranquilo, eu tenho aqui a minha produção, estou na frente da minha fazenda. Beleza, você vai lá e declara. Não estou seguro. Eu quero que alguém valide. Quem valida? As mesmas entidades que emitem hoje o certificado de origem. Todas, seguimos igual. Obrigado, Thales. Eu estava dando uma olhada aqui, porque algumas, essa o que você acabou de responder também estava abaixo aqui. Ainda faltam 12, hein? Estamos chegando lá. Existe uma previsão para que o ACE 14 entre no sistema de autodeclaração? Mesma referência, né, ao regime de origem do Mercosul. Esse processo começa com a notificação do Brasil no CT3, o que deve acontecer em agosto, 6 meses depois, então podemos estimar para o começo de março, dia 1º de março de 2025, seria uma estimativa. Me parece razoável. Justamente esse é um comentário, pergunta que está no chat, não, no perguntas e resposta, apenas para que tenhamos um cronograma mais elucidado de autocertificação. Final de agosto, reunião. Brasil precisa demonstrar interesse na autocertificação. Precisamos aguardar os demais países demonstrarem interesse? Pergunta. Não, país de exportação. País de exportação. Após o interesse do Brasil, ingressa com a solicitação no CT3, conta-se o prazo de 6 meses para análise? Validade de Para 12... análise não, para análise não, para adaptação dos países de importação. Ok. Brasil e Paraguai, terá diferença no percentual de conteúdo importado? Não será 45 e sim 40? 45, não muda nas exportações brasileiras. Recordo que tem produtos com outras regras, inclusive produtos com 40. Vocês checam lá na tabela de requisitos, apêndice 2. Mas André quer fazer um comentário, mas o Brasil, para exportações para o Paraguai, também usará 45. Andrea? No, creo que tiene que ver con el trato especial y diferenciado la pregunta, con UTED. Perfeito. Eles continuam Ya exportando estaba, para claro, nós. no es nada nuevo, sino que ya estaba previsto en la decisión 109 y ahora se vuelve a reflejar. Exatamente. Então, eles continuam exportando para nós com tratamento diferenciado. O Uruguai também, tá? Mas nós exportamos para todos com 45. Recordo, de acordo com a tabela de réus, chequem lá, porque nem todos os produtos têm 45, tá? Diego? Sí, una mínima aclaración en español es que este régimen de origen, que es la decisión 523, se tiene que leer en forma conjunta y simultánea con la decisión 06 del 23, porque el tema del TED está reflejada en la última decisión, en la 0623. ¿Ah? Obrigado, Diego. Pergunta de Rafael: quais treinamentos ou capacitações são essenciais para que os funcionários das empresas compreendam e implementem corretamente as novas regras do ROM? Excelente pergunta. Aqui vou contar, então, com a ajuda da secretaria, Rodrigo, se você puder, eu vou mandar os links aqui no nosso chat. Eu não sei se eu consigo colocar diretamente no chat de todos. Se não, eu mando aqui, você repassa lá. Existem dois manuais que eu recomendo vivamente. O primeiro manual que nós elaboramos para facilitar esse processo de adaptação, para ajudar vocês. Então, é muito legal que vocês vejam. É um manual que compara
de uma forma bem didática, bem visual, o novo regime de origem do Mercosul, as disciplinas com o regime atual, tá? Eu vou compartilhar aqui o link desse manual. Esse manual é público, foi feito com todo carinho para ajudá-los a entenderem mais sobre... Eu coloquei, Rodrigo, no chat. Se você puder colocar lá para todos, para ajudá-los, né, a compreenderem o que muda. E além desse manual, nessa pergunta mais genérica, eu também vou compartilhar com vocês, só abrir aqui o link, um outro manual que criamos sobre regime de origem. O que é um regime de origem? O que os países negociam? Do que isso que o Thales está falando, o André está falando, o Diego, né? Em que isso afeta a minha vida? E nós criamos um manual que trata não do Mercosul em específico, mas de todos os regimes de origem, né? É bem interessante, também bem visual, bem didático, com vários exemplos reais para vocês poderem se capacitar, né? Poderem aprender sobre a origem, poderem lidar com a origem, porque eu repito, eu sempre trato disso. Origem é dinheiro. Origem é dia a dia. Eu sempre digo isso, assim, eu trabalho com o tema há 10 anos e pretendo trabalhar pelos próximos 100, se a saúde permitir, que a voz já está indo embora, né? Porque a gente fala com quem emprega, com quem acorda cedo, né? Com quem compra pão, compra carne. Por isso que eu estou dizendo, a autocertificação para o Brasil é tão importante porque é redução de burocracia. Eu quero que esse dinheiro esteja na mão de vocês que produzem. O governo deseja isso, tá? Então, todo novo regime de origem é permeado por facilitação de comércio, por ganhar competitividade, para vocês venderem mais, trabalharem mais, empregarem mais, tanto aqui no Brasil quanto nessa visão sistêmica da integração regional, tá? Nesse sentido, esse outro manual que eu compartilhei com vocês é bem legal também, porque eu acho que vai trazer vocês mais próximos do dinheiro, do final do dia, né? Do que de fato importa. É isso. Obrigado, Thales. Pode o exportador se autodeclarar e o importador não aceitar e solicitar que seja emitido um CO? Pode. Entendo que isso vai acontecer e me parece adequado. Porque o importador pode ter receio. No começo das operações, das relações comerciais, exemplo, eu consegui um cliente lá no Uruguai, Diego, primeira venda. Sabe, Thales, você é uma pessoa do bem, eu percebo, mas eu não tenho segurança que o seu produto é originário. Vá na entidade e emita, porque o que acontece, o que eu disse, né? O certificado ele é uma apólice de seguro. Eu estou reduzindo, mitigando o meu risco ao atribuir a outro, que é a entidade, o risco. Então, a entidade ela é corresponsável. Nesse sentido, Diego, para reduzir o risco, pode sim solicitar que eu emita o certificado, sem problemas. Pode-se mencionar na mesma fatura itens do ACE 14 e 18? E usar uma parte da fatura para um acordo e outra parte para outro acordo? Essa é uma ótima pergunta. Manda para a gente na coordenação que eu envio uma resposta oficial. Mas, em princípio, sim. Eu não vejo problemas em você... Seria, por exemplo, são universos jurídicos distintos. Você usar aquele documento como base para exportar rolamentos e também exportar, não sei, uma esteira transportadora que não se referiria ao setor automotivo, me parece possível. Mas aqui são só impressões, tá? Nesse caso concreto, eu não tenho uma resposta definitiva. Você pode mandar para a gente por e-mail, deinteorigem.bmdic.gov.br, porque nós visualizamos o texto e te damos o nosso parecer conclusivo. Bom dia, Thales. Com essa flexibilidade do fornecedor informar que o item é não originário, não tira a responsabilidade do fornecedor em nos ajudar com as informações necessárias para conseguir utilizar a autodeclaração? Porque na verdade, se ele declara que é não originário, ele já fez o máximo, porque significa que você não vai poder exportar aquele produto. Então você não tem o que perder. Na verdade, a lógica é a oposta. Olha, eu preciso garantir a participação dele, o apoio dele, para comprovar que é o originário. Se ele já me declarou que é não originário, já está resolvido. Esse produto, em tese, né, se for só esse insumo, ou se esse insumo for muito representativo na composição do produto, esse produto é não originário. Tudo certo, resolvido. É o caso da empresa suíça.
Thales, você é muito legal, mas eu não vou dar acesso aos meus documentos, porque é confidencial. Beleza, problema nenhum, muito obrigado, boa tarde, passa bem. Seu produto é não originário, é uma escolha sua, tá? Então, assim, só para deixar bem claro, vocês devem contar com o apoio dos seus fornecedores. Se eles não quiserem apoiar, nenhum problema. Nós consideraremos como um insumo não originário. Perfeito. Qual o prejuízo para o produtor se o exportador citou ele na declaração como sendo produtor e na prática isso não aconteceu? Tá, pela pergunta eu posso imaginar um caso de fraude. Exemplo, eu estou exportando um produto produzido pelo Rodrigo. Só que, na verdade, eu declaro, produtor, Rodrigo. Mas, na verdade, o Rodrigo sequer tem conhecimento. Ele não produziu aquele produto. Eu estou utilizando o nome Rodrigo, porque, por exemplo, tem relevância comercial. É conhecido no mercado. Nesse caso, ademais das questões atinentes à responsabilidade criminal, nós temos lá no artigo, quero dar o número exato. Lá no artigo, outras denegações, tratamento preferencial, que é artigo 44, outras causas de denegação do tratamento arancelado preferencial, tratamento tarifário preferencial, no item E, literal E de escola, vou ler para vocês. A apresentação de uma declaração juramentada como amparo de uma prova de origem que for incompleta, incorreta ou inexata, que é o caso correto. Então, nesse caso concreto, como você usufruiu de um nome comercialmente relevante, mas que não é o produto efetivo, sequer há investigação de origem. Esse produto será considerado como não originário. Repito, e você ainda sofrerá, não faça isso, porque você ainda sofrerá sanções penais, né? Você pode, por exemplo, ser acusado de falsidade ideológica. Entramos em uma outra seara. Obrigado, Thales. Poderia esclarecer sobre o de minimis nas réus? Claro, uma ótima pergunta, porque aqui tem uma distinção. Eu só vou pedir, Rodrigo, porque eu tenho um evento à 1h da tarde, convido a todos que queiram participar também, que o façam. Eu vou colocar aqui o link do evento, aproveito para fazer essa publicidade desse evento. Enfim, o objetivo é um evento gratuito, o objetivo é disseminar conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, melhor. Mas por conta desse evento à 1h da tarde, eu vou ter que me ausentar no máximo 11h50, tá bom? Só para deixar marcado, eu tenho só mais 9 minutos. No caso, já coloco aqui o link. No caso concreto, hoje nós temos o de minimis apenas para a regra geral, correto? Então, você tem um produto na regra geral, ou seja, ele não tem requisito, você pode usar o de minimis para o salto. Agora, nós poderemos usar o de minimis para todos os produtos, porque nós não teremos mais a regra geral. A única questão que deve ser observada é que o percentual do de minimis, ele não pode ultrapassar limites de valor e peso. Exemplo, vou pegar um exemplo real aqui, para ficar bem claro para todos vocês. Exemplo, aqui, olha, código 38089311. O código tem a seguinte regra: salto de posição mais valor de 45. Salto de posição mais valor de 45. Perfeito. Todos os insumos que eu utilizo importados, eles saltam. Ok. Cumpri o salto? Cumpri. E também cumpro a origem. Perfeito, originário. Segundo exemplo. Todos os insumos que eu utilizo importados saltam, exceto um insumo X. Esse insumo, ele representa 5% do valor do produto. Portanto, menor que o patamar do de minimis. Ok? Ok, você pode usar, desde que você não ultrapasse os 45% de máximo conteúdo importado. Ah, Thales, com esses 5% de minimis, somado com os outros 45% de insumos importados, para cumprimento da regra, eu chego a 50%. Aí você, então, não poderá usar o de minimis. Eu sei que essa é uma questão complexa, o Diego quer fazer um comentário, então, assim, podemos colocar com certeza nos nossos treinamentos, porque talvez não seja o locus ideal, haja vez que a gente tem muitas empresas aqui que não lidam habitualmente com as referências do regime de origem. Diego?
No, muy cortito nada más, y prefiero que tú lo expliques después con más amplitud en portugués, pero también hay algunas situaciones en las cuales la regla de minimis no se aplica en la lista del apéndice 2 y que son aquellos productos del sector textil y confecciones que hoy están reflejados en la lista y que justamente ahí, por ejemplo, en la posición 51.13.0020, que tiene un reo, digamos, de salto más 45%, en esse caso não se aplica o de minimis, pero é um exemplo. Nada mais. Gracias. Não, perfeito, meu caro, perfeito. Então, pessoal, só para deixar... Opa, não é aqui o chat, estou tentando colocar aqui. Rodrigo, eu coloquei o link da reunião de 1 hora do treinamento. Quem quiser um treinamento aí sim mais dirigido a essas questões operacionais, fique à vontade. Perfeito. O que o Diego disse, então, para quem não compreendeu, é que alguns produtos têxteis nós não podemos aplicar o de minimis, correto. Vocês vão me perguntar, Thales, você diz que o regime facilita comércio, facilita. Que ele incentiva investimentos, produção, incentiva. Poxa, mas não vai ter de minimis para alguns produtos têxteis. Vocês enrijeceram as regras. Não, para que fique claro. Nós não aceitamos o de minimis para produtos têxteis que hoje tem réu. Então, não muda nada. Aqueles produtos têxteis que vocês certificam que contavam com de minimis continuarão contando. Nenhuma alteração. Apenas há essa exceção muito bem observada pelo Diego, que é os produtos do setor têxtil identificados no apêndice 2, que são aqueles que hoje possuem réu, eles não poderão usufruir de minimis como não usufruem hoje, tá? Não tem nenhuma distinção. Obrigado, Thales. Pelo avançado da hora, você tem que se retirar. Eu ia sugerir, faltam ainda só 3 perguntas. Uma delas é, quando será o evento em Brasília sobre regras de origem? Não temos programado, mas estamos à disposição, podemos agendar. E capaz que as outras perguntas a gente vai tomar nota, a gente vai passar. Se são só 2, pode seguir, chefe. São 3. E vamos lá. E as declarações ainda vigentes, a partir de amanhã, como podemos fazer, pois as normas seriam as antigas? Quando houver novas emissões de certificado, não ficariam erradas? Isso. As normas das declarações são as antigas, porque a gente está usando as declarações com o formulário atual. Mas o certificado de origem vai fazer referência às normas atuais. Eu estou em contato constante com as entidades e sei que elas estão adaptando os sistemas para lerem de para. Por exemplo, onde se lê 77 protocolo adicional, literal X, ler a nova norma do Mercosul. Então, eu entendo que isso vai ser tranquilo. Repito, podem continuar usando as declarações juramentadas emitidas até o dia de hoje, até o final da sua vigência. E a norma de origem segue do próprio acordo ou não utilizo A, B ou C? Eu imagino que a pergunta se refere aos bilaterais automotivos. Como eu disse, as normas de origem serão A, B ou C, porque os bilaterais fazem referência ao novo regime de origem do Mercosul. E a última pergunta? Há possibilidade para flexibilizar o início dos impactos da aplicação do novo ROM nos acordos bilaterais automotivos ACE 2, 14 e 74? Ótima pergunta, isso também surgiu ontem, eu até comentei, eu reforço o que eu falei, né? Nos nossos próximos acordos, o Brasil pleiteará, e claro, se a Argentina, Uruguai e Paraguai concordarem, assim como a contraparte, pleiteará um tempo de adaptação maior, talvez, por exemplo, 3 meses ao invés de 1 mês. Mas hoje, o que nós temos é uma norma Mercosul em nível de conselho, né? Temos uma decisão CMC que baliza o ROM. E essa decisão CMC é o que garante os prazos de início de vigência. Ou seja, por mais que eu entenda a preocupação, por mais que eu pessoalmente acho absolutamente razoável adiarmos por 1, 2 semanas, 1 mês, sem problemas, eu entendo e acho razoável. Nós não temos nenhum espaço jurídico para fazê-lo. A nível de presidente, o presidente, por exemplo, brasileiro, não poderia pleitear isso. Ou melhor, a não ser que fosse convocado uma reunião do Conselho extraordinária para hoje, o que não me parece razoável supor, para que fosse emitida uma nova decisão. Então, não há o que fazer. Repito, eu entendo que vocês se atentaram ao regime a partir do dia 19 de junho de 24, porque souberam que entraria em vigor em 18 de julho.
mas a norma é de 2023. Então, em tese, a ideia é que vocês já estivessem acostumados a essa norma. Eu entendo que não funciona assim na prática. E por isso, repito, para deixar um compromisso com o governo brasileiro. Nas próximas, vamos sentar um período mais amplo, um período maior de início de vigência. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue. Mas nesse caso concreto não tem nada que a gente possa fazer. Muito bem. Então, acho que já finalizamos. Desde a Secretaria do Mercosul, a gente gostaria de agradecer a todos os participantes e aos coordenadores nacionais que estão aqui conectados, Thales, André, Diego, que forneceram informações muito importantes sobre o novo ROM. Lembrar de novo que a gravação será disponibilizada na plataforma de formação. A gente só necessita um tempo para editar ela, mas o mais breve possível estará na plataforma, onde já tem várias perguntas das dificuldades diárias respondidas. Então entendemos que será uma excelente ferramenta, né, para os operadores comerciais, para as entidades, importadores, exportadores. E também, né, na plataforma a gente vai ter outras as apresentações e outras informações importantes. Não sei se Thales, Andréa e Diego querem comentar algo. Não, eu quero só agradecer. Muito obrigado, secretaria. Muito obrigado pessoalmente, Esteban e Rodrigo. Vocês são incríveis. Muito obrigado por todos que ficaram até aqui. Ainda temos muitos participantes, então acho que isso evidencia como é importante esse tema. Y agradecer en español a mis amigos André y Diego, muchísimas gracias no solamente por la participación, sino por los 10 años ahí de trabajo en conjunto. Y creo que hicimos un gran trabajo, hicimos un gran esfuerzo, es verdad, pero un gran trabajo que no se interrumpe acá, ¿no? Ainda em português, só para deixar um spoiler, fechamos agora, está na ata do GMC, a ata pública, fechamos agora as negociações técnicas da atualização do regime jurídico do Mercosul com o Chile. Estamos em fase de revisão legal, então logo, logo teremos a protocolização desse importante instrumento de facilitação, muito em linha com o novo regime jurídico do Mercosul, ou seja, vocês entidades trabalharão ainda mais com as disciplinas que a gente está apresentando aqui no regime, e o Brasil também deixou consignado na ata do GMC, que é pública, que apresentaremos com a maior brevidade possível. Esperamos que já no próximo CT3, ou melhor ainda, na próxima reunião do Grupo de Relacionamento Externo do Mercosul, a proposta de atualização de regime de origem de um outro país sul-americano, tá? Então, seguimos nessa maratona de atualização de regimes. Obrigado, Thales. Esteban aparece também, me acompanha aqui o Esteban Bororel, da Argentina, que trabalha comigo aqui no SAT, também está ajudando na organização. Não sei se Andréa, Diego, querem... No, por mi parte, nada, agradecer a la Secretaría y bueno, a todos nosotros, al equipo de originarios, y estamos a disposición para cualquier consulta, pero también es importante, y como los que se dedican al tema de certificación de origen y más, es importante mantenerse actualizado. Como dijo Thalys, este régimen se firmó en el año 23 y hoy va a estar vigente, pero constantemente lo estamos actualizando, por eso es importante chequear la normativa, y también podrán usar la herramienta de la Secretaría del Mercosur, que es el texto ordenado, que eso facilita mucho las novedades que hay sobre esta norma para que uno pueda estar actualizado y ver qué cambios se van dando a medida que pasa el tiempo. Gracias. Gracias, Andrea. Diego, brevemente nada más. Primero, de vuelta, reiterar las gracias al equipo de la Secretaría por este apoyo muy importante, a mis colegas, en particular a Thalys, que hoy se lució, una excelente exposición, muy buenas las preguntas también, y muy bueno que se hayan respondido ahora. Y lo último, nada más cortito, que Thalys mencionaba que Brasil va a hacer una propuesta, digamos, para poder seguir actualizando otros regímenes de origen. Ayer comentábamos que este camino que nosotros apoyamos de seguir actualizando otros regímenes de origen también fue gracias al resultado de tener un nuevo régimen de origen del Mercosur. Esto nos ha facilitado las negociaciones con otros socios, así que podemos tener este instrumento que no solo es bueno en la interna, sino también para negociar con otros países. Gracias. Gracias, Diego. Esteban.
Bueno, muchas gracias a Thalys, a Andrea y a Diego por dar la oportunidad de hacer este evento. Ha sido un evento, creo, muy importante, que ha dado mucha información para todo el público. Muchas gracias a todos. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia, Obrigado, bom dia. tchau.